Meus irmãos, o tema a ser estudado é o Espiritismo e os Espíritas. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal, conforme Kardec nos esclarece no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo. O Pentateuco kardeciano, composto de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, reúne o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, compilados por Allan Kardec, e constituem a codificação espírita, além dos 12 anos de revista espírita e das obras O que é o Espiritismo e Viagem Espírita. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai o homem para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança, como podemos aprender no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, com consequências morais que nos aproxima de Deus. No artigo Ser Espírita, o estudioso das obras kardecianas, Silvio Seno Chibene, questiona o que é ser espírita. Raras vezes essa questão é colocada, embora o qualificativo de espírita seja amplamente usado, e foi criado por Kardec com o objetivo específico de conferir clareza terminológica, como ele nos explica na introdução do Livro dos Espíritos. O Espiritismo não reconhece como seus adeptos senão aqueles que põem em prática seus ensinamentos, isto é, que trabalham para a sua própria melhora moral, esforçando-se para vencer suas más inclinações. Kardec distinguiu 4 classes ou categorias de espíritas, como podemos ler na Viagem Espírita de 1862. Espíritas experimentadores, espíritas imperfeitos, verdadeiros espíritas e espíritas exaltados. Os espíritas experimentadores são aqueles que se limitam às manifestações, creem nas manifestações e se limitam a comprová-las, sem deles deduzir nenhuma consequência moral. Para esses, o Espiritismo é apenas uma ciência experimental, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Os espíritas imperfeitos percebem as consequências morais, veem mais do que fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce,
em nada altera seus hábitos e não se privam de um só gozo que seja. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. Veem o lado moral, aplicando-o, porém, aos outros e não a si próprios. Aceitam os princípios, mas não os aproveitam para melhorar sua própria conduta. Aqueles que não se contentam em admirar a moral espírita, mas que as praticam e aceitam suas consequências, estes são os verdadeiros espíritas, ou os espíritas cristãos, ou espíritas praticantes. Praticam ou se esforçam por praticar esta moral. Aceitam para si mesmos todas as consequências da doutrina, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. Então, meus irmãos, na primeira classe estão aqueles que simplesmente reconhecem que os fenômenos espíritas são reais e não uma fraude ou uma ilusão. Na segunda classe, vemos aqueles que, além dos fenômenos, reconhecem os princípios morais, mas não aplicam a si. Na terceira classe, estão aqueles que percebem a excelência desses princípios morais e os tomam como diretrizes de sua própria conduta ou esforçam-se para segui-las. E tem como modelo e guia Jesus, como instruído no Livro dos Espíritos. Temos também a quarta classe, intitulada por Kardec Espíritas Exaltados. O exagero em tudo é prejudicial. No Espiritismo, produz uma confiança cega e faz aceitar muito facilmente e sem controle aquilo que pela reflexão, pelo exame, teria demonstrado como absurdo ou impossível. Esta sorte de adeptos é mais prejudicial que útil à causa do Espiritismo. O entusiasmo exagerado não reflete, ele deslumbra. E graças à sua boa fé, são iludidos por mistificadores que procuram explorar-lhe a credulidade. Tiramos daí outra lição importante, a de não deixarmos que o entusiasmo exagerado nos faça perder de vista a metodologia eminentemente racional empregada por Kardec no estabelecimento das bases do Espiritismo. E o que o Espiritismo revela? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, nos lembra que o estudo mais necessário é o de nós mesmos, e o que mais importa é saber o que somos. O admirável plano da vida revela-se na constituição íntima do ser humano. Somos um espírito e possuímos perispírito e corpo material, destinados a habitar alternativamente nos dois planos diferentes, plano espiritual e plano material. Nosso organismo contém todos os elementos suscetíveis de viver em relação com esses mundos, e neles
facilitar a obra do nosso progresso. O espírito, criado simples e ignorante, se eleva pelas próprias obras, colhendo no presente o que em vidas anteriores semeou. E continuamos semeando para as nossas futuras reencarnações. Assim, nós somos o artífice de nossa própria desgraça ou felicidade. Kardec, na Viagem Espírita de 1862, nos mostra que o Espiritismo atinge seu mais amplo desenvolvimento naqueles onde reina a fé mais ativa, mais sentimentos puros, maior desinteresse moral. E entende-se desinteresse moral como ausência de toda pretensão orgulhosa ou pensamento personalista. Kardec também nos fala sobre a facilidade de compreender a doutrina espírita, que pode ser inata, bastando uma fagulha para fazê-la saltar do seu estado latente, ou através do estudo e compreensão, onde vence através dos olhos da inteligência. Aqueles que emprestam mais atenção ao fundo do que à forma. Já é muito, sem dúvida, crer. Mas a crença apenas não é suficiente se ela não oferece resultados na estrutura íntima. Tem que haver transformações em nosso caráter, em nossos hábitos. É a famosa reforma íntima, tão falada no meio espírita. Kardec nos fala também sobre a força do Espiritismo, a força de nos tornar feliz, através do conhecimento, da compreensão e da prática. E o Espiritismo também não se assenta na cabeça de nenhum homem. Na segunda parte da obra O Céu e o Inferno, capítulo 2, dedicado às comunicações dos espíritos felizes, há o caso do espírito de Jean Renaud, que em sua última encarnação levou uma vida virtuosa. Fizeram a seguinte pergunta para esse espírito: em vida, professáveis o espiritismo? E o espírito responde: há uma grande diferença em professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Pois bem, eu praticava e não professava. Assim como o cristão é todo homem que segue as leis do Cristo, mesmo sem conhecê-lo, assim também podemos ser espíritas, acreditando na imortalidade da alma, nas reencarnações, no progresso incessante, nas provações terrenas. Acreditando em tudo isso, eu era, portanto, espírita. Compreendia a erraticidade, laço intermediário das reencarnações e purgatório, no qual o espírito culposo se despoja das vestes impuras para revestir nova toga,
e onde o espírito, em evolução, tece cuidadosamente essa toga que há de carregar no intuito de conservá-la pura. Compreendi tudo isso e, sem professar, continuei a praticar. Essa resposta chama a atenção para um ponto central na análise da questão do que é ser espírita. É a aceitação dos princípios básicos do espiritismo e sua aplicação. Jean Renaud, no mundo espiritual, compreendeu que ser espírita ele era, embora sem o saber, ou seja, sem haver explicitamente aplicado a si essa denominação. Nós sabemos muito bem que existe a teoria e que precisamos nos dedicar para colocar essa teoria na prática. A razão pela qual alguns se limitam a observar e comprovar os fenômenos, segundo Kardec, é a deficiência de senso moral, faculdade geral do ser humano que o leva a ir longe nas explorações das implicações filosóficas de um conjunto concreto de fatos ou ideias. Quando, pois, estivermos diante de um caso desses, de aparente renitência, pode não se tratar simplesmente de má vontade. Estejamos igualmente cientes de que nem sempre os nossos melhores esforços em fornecer à pessoa as evidências sólidas a favor da teoria espírita serão coroados de êxito para seu convencimento. Há um tempo para tudo e para cada pessoa. Kardec também explica por que algumas pessoas podem estacionar na segunda classe, não se preocupando em aplicar as máximas morais espíritas à própria conduta. Em alguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com seus hábitos. Esses são os espíritas imperfeitos, recuam ante a obrigação de se reformarem. Finalmente, os que se dispõem a superar os traços indesejáveis de seu caráter são os que passam à condição de verdadeiros espíritas. E devemos lembrar, frisar, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Como aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. O tema, o egoísmo e o orgulho, na primeira parte das obras póstumas, nos mostra que o Espiritismo é o mais poderoso elemento de moralização, porque mina pela base o egoísmo e o orgulho. Ele dá a fé, e a fé é a boa semente, mas é necessário que haja tempo de germinar e de frutificar. No Evangelho segundo o Espiritismo,
Nesse mesmo capítulo 17, item 4, Kardec apresenta a impressionante enumeração das qualidades que distinguem o homem de bem, o bom espírita. Essa enumeração aproveita e estende a que é feita no item 918 do Livro dos Espíritos. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva o espírita a ser cristão. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática dos ensinamentos de Cristo, facultando-nos fé inabalável e esclarecida. É a chave para o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. A prática do Espiritismo é a prática dos seus princípios morais. Pregai por palavras, mas, sobretudo, pregai por exemplos. Comportai-vos de modo a que, em vos vendo, não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossos lábios. Sede bons para com vossos irmãos, sede bons para com vossos inimigos. Vossos adversários rir-se-ão de vossa crença nos espíritos e em suas manifestações, mas não poderão rir das virtudes que resultam dessa crença. Não se rirão quando virem os inimigos perdoar-se ao invés de ferir-se, a paz renascer entre aqueles que se dividiram, o incrédulo de ontem concentrado hoje em prece fervorosa. Tendes uma palavra de ordem compreendida em todos os cantos do mundo, a caridade. A rota traçada pela caridade é clara, infalível e sem equívocos. Poderíamos defini-la como sentimento de benevolência, de justiça e de indulgência relativamente ao próximo, baseado no que quereríamos que o próximo nos fizesse. Tomando-a por guia, podemos estar certos de não nos afastar do caminho reto que conduz a Deus. Quem deseja, de maneira sincera e séria, trabalhar por sua própria melhoria, deve analisar a caridade em seus mínimos detalhes e, por ela, conformar sua conduta. O que diz a moral espírita? Amai-vos uns aos outros, perdoai vossos inimigos, retribuí o mal com o bem, não alimenteis ódio, rancor, animosidade, sede severos conosco mesmos e indulgentes com os outros. Tais devem ser os sentimentos de um verdadeiro espírita, daquele que antes da forma deve ver o fundo, que coloca o espírito acima da matéria. Poderá ter inimigos, mas não será inimigo de ninguém, pois que a ninguém considera como tal, nem muito menos a ninguém procura fazer o mal. Como vedes, este é um princípio geral de que todos podem se beneficiar. O Espiritismo tem por divisa: fora da caridade não há salvação. E igualmente verdadeiro é dizer: fora da caridade não há verdadeiros espíritas.
resume a um só tempo o objetivo do Espiritismo e o dever que ele impõe. Vamos orar. Deus, nosso Criador, Criador de tudo e de todos, Jesus, nosso Mestre, nosso Guia de todas as horas, agradecemos pela doutrina espírita, pela oportunidade de estudo e de esclarecimento. E após refletirmos sobre a doutrina espírita, pedimos que nos auxilie a domar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Envolva, Senhor, a todos nós que estudamos e que nos esforçamos em colocar em nossa prática diária tudo aquilo que lemos, que estudamos, que falamos. Envolva também, Senhor, a todo aquele que ainda não entendeu a importância de seus ensinamentos, Jesus. Ajude a todos nós no nosso crescimento, nos nossos esforços. Que assim seja, graças a Deus.